E aí, gente, boa noite. Vocês podem estar se perguntando assim, quem é esse menino com sotaque diferente aí? Sou lá de Belo Horizonte, meu nome é Rafael. Eu vou estar ensinando nome ungido, né? Fala que não é. O pastor te pega. Sei não, viu, pastor? Até o final eu acho que dá um... Aí, ó, Rafael Vargas. E eu sou lá de Belo Horizonte e vou estar um tempo em Caxias do Sul ensinando a matéria Aliança de Sangue. Quem é do Rema aí? Se prepara, porque você vai ver que o nosso Deus é um Deus de aliança inquebrável, imutável, infalível. Você vai ver como é que esse negócio vai mexer com você. Eu te garanto. Se você não é aluno, já intimei um ali fora. Ele está intimado aí amanhã no Rema. Não revelo o nome do vaso, mas foi intimado. Aí está no Rema amanhã. E se você ainda não é aluno, amanhã a aula é aberta, viu? Pega a carona aí, vai lá. Você vai querer fazer matrícula amanhã, mas vai ser só o ano que vem. Amém? Eu queria falar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Algo que Deus tem fortalecido no meu coração esses dias. Antes de começar, eu já queria agradecer, porque daqui a pouco eu vou fluir. Então... eu não quero que a cadeira fique no lugar, então já vou antecipar. Já queria agradecer ao pastor Rafa e a Dani pelo convite, eles me buscaram lá no aeroporto em Porto Alegre hoje. Eu almocei o verdadeiro churrasco gaúcho. Só tinha comido uma única vez na vida, feito por um gaúcho lá em Belo Horizonte, que é o pastor Silvio. Mas não deu para ele fazer como é que ele queria, ele ficou chateado ainda, porque só dá para fazer aqui, irmãos. E aí foi maravilhoso, foi muito bom. Depois a gente teve um tempo na festa do irmão aqui também. Foi maravilhoso conhecer, fazer parte da família. É bom demais dar conta, amém? Se no meio da pregação sair um nu, um trem, um ai, tá tudo certo. Tá bom? Tá, a gente vai indo, vocês vão pegando o trem, o bom demais dar conta sou. De repente pode sair uma coisa assim, trenzinho, tudo lá. Lá em Belo Horizonte eu falo que tudo é trem, menos o trem mesmo. Menos a linha de metrô, né? Na verdade, você já morou lá, você sabe. Você vai fazer o quê? Vou pegar o metrô. E o metrô é o trem. Né? E tudo é trem, menos o trem mesmo, viu? Faz parte da nossa realidade lá espiritual. Eu queria falar algo que Deus tem mexido muito comigo, algo que a gente fala muito, algo que a gente estabelece muito, algo que a gente bate muito na tecla e parece que a gente sabe, mas não sabe. A gente entende, mas não entende. E o Senhor colocou no meu coração essa mensagem aqui que de fato mudou e tem mudado a minha vida. A Bíblia vai dizer que existe um poder que opera em mim e em você. Amém? E esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte para a vida. Então a gente tem que começar a analisar o seguinte. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 6, vai falar sobre doutrinas elementares, doutrinas básicas, doutrinas que trazem o fundamento. E lá em Hebreus capítulo 6, uma dessas doutrinas básicas que o autor vai descrever ali é a doutrina de ressurreição dos mortos. Ele vai falar que nós devemos aprender e saber e compreender as doutrinas de cabeça. A palavra doutrina na Bíblia, no Novo Testamento, não tem nada a ver com uso e costumes. Doutrina é ensino. Amém? Se você ver Jesus, ele vai dizer assim, olha, traz o seu fardo é pesado, e pega o meu jugo é leve. Essa palavra jugo ali traz a ideia de pega os meus ensinamentos, pega as minhas doutrinas. Né? Pega aquilo que eu tenho dito, isso vai ser leve. Então, doutrina no Novo Testamento, doutrina tem a ver com ensino, amém? Doutrina não tem nada a ver com usos e costumes, nada a ver com roupa, com cabelo, amém? Deus ama cada um de um jeito, Deus criou cada um de um jeito, Deus deu até sotaque diferente para a gente. Amém. Não é barbaridade aqui? Já ouvi bastante. Deus, né? Deus deu para a gente. Deus é um Deus de multiforme graça. Então, a gente tem que começar a entender que um assunto básico da Bíblia, um assunto elementar das Escrituras, é a respeito da ressurreição. Amém? E ressurreição envolve o poder que opera em mim e você. Eu sei que a gente se fala muito sobre isso, né? Abre comigo em Efésios capítulo 1. Aleluia, glória a Deus.
Enquanto você abre, faz uma confissão de fé comigo, fala assim, a minha mente está alerta. Eu vou entender, compreender tudo que o Senhor tem para me ensinar essa noite. Amém? Crie, por isso eu falei. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19. A qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. É interessante que Efésios, gente, pelo amor de Deus, só para saber se estava ligado na fiação. Efésios 1, 19. É interessante que a Bíblia vai dizer assim, né? Algumas coisas que a Bíblia gosta de exaltar, que parece até que ela está repetindo, por exemplo, suprema grandeza, né? Jesus já é supremo, da ideia de ser grande. Mas a Bíblia dá essas ideias de repetir, tipo, suprema, palavras que são meio que sinônimos, para que naquela época não tinha marcador de texto. Você vai lá e marcava e destacava aquela palavra. Então a Bíblia vai trazer palavras que são sinônimos, né, para nos chamar a atenção. Tipo, se já é supremo, já dá a ideia de ser algo diferente, grande, né? E ela vai tratar suprema grandeza. Então, ou seja, por exemplo, sumo sacerdote. Sacerdote já é mediador, mas o sumo é o grande. Então a Bíblia tem essas coisas para nos chamar a atenção. Como eu te falei, não tinha como grifar. E Paulo está dizendo, olha, o qual a suprema grandeza do poder para conosco, os que cremos. Então já vou abrir aqui uma interrogação. Essa suprema grandeza de poder que o apóstolo Paulo fala, vai acontecer para quem crê. Amém? Ele vai dizer, a suprema grandeza desse poder para conosco, os que cremos. Porque o justo viverá pela fé. Então não tem jeito. Uma outra doutrina básica é a fé em Deus. Você pode ver que o autor desenvolve ali uma linha de raciocínio. A primeira que a gente aprende sem aprender, mas automaticamente a gente faz. Arrependimento de obras mortas, que é arrependimento de pecado, confissão pública de Jesus. Depois que a gente vê isso, fé em Deus. Então arrependimento vem antes da fé em Deus. Então ele vai dizer, esse poder que opera naquele povo que crê, alguém crê aqui? Amém? Então esse poder opera em mim, opera em você. Segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, o fazendo-o assentar à sua direita nos céus. E aqui mais uma vez, né, vem aquela história que eu te contei, do grife, né? Não tinha marca-texto, vai colocar muito acima. Quem está acima já está acima, mas coloca ainda assim, ó, muito acima. Então ele está bem acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e todo nome que se nomeia, não somente nesse século, como também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. Então, duas coisas aqui importantes nesse texto. Existe um poder que opera em mim e você, amém? E esse poder que opera em mim e você é para quem crê. E esse poder que opera em mim e você, além de crer, eu sou igreja. Então existe um poder que opera dentro de você, dentro de mim, mas vai operar para quem acredita, quem confia e quem é igreja. Está comigo? Amém? Então o negócio, eu não só somente dizer assim, tem muita gente por aí que fala, eu quero falar com você a respeito, eu creio em Jesus. Ok. Mas o saber crer e o saber ser igreja me traz a consciência do mesmo poder que tirou Jesus da morte e colocou Jesus na vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o poder que operou em Cristo para tirar Jesus do estágio da morte e colocar no estágio da vida é o poder que opera em mim, que é o poder da ressurreição. Agora eu tenho que começar a entender o seguinte, toda vez que eu olhar para a ressurreição na Bíblia, eu tenho que entender que ressurreição na Bíblia é igual vida. Não tem como eu falar de ressurreição e não falar de vida. Ressurreição na Bíblia é igual a vida. Então o poder que opera em mim é um poder que me dá vida. É um poder que transforma toda a minha vida. Você está comigo? Amém? É tão interessante isso, quando você faz o rema, tem uma matéria chamada manifestação do Espírito. Você só não cai e levanta, não. Você também aprende essa matéria. Amém? E você vai aprender essa matéria, manifestação do Espírito, que para alguém sair da morte para a vida, todos os dons que fazem alguma coisa precisam estar em operação ao mesmo tempo. A Bíblia vai me ensinar em 1 Coríntios capítulo 13,
e 1 Coríntios 12, e 1 Coríntios 14, 12, 13 e 14, vai trazer uma sequência dos dons. E no capítulo 12, ela vai falar a respeito dos dons espirituais. E vai dizer que dentre os dons espirituais, a palavra dom é a palavra carisma, e dom é presente, ok? E vai dizer que dentre os dons espirituais operam os dons de poder. Os dons que fazem alguma coisa, que são dom da fé especial, operação de milagres e dons de curar. Então alguém que sai da morte para a vida, ao mesmo tempo tem esses 3 dons em operação. Então eu posso começar a entender biblicamente que não é pouco poder envolvido para tirar alguém da morte para a vida. Não se envolve pouco poder para tirar alguém da morte para a vida. Então eu posso concluir que esse poder, que não é pouco, que tirou Jesus da morte para a vida, que ressuscita mortos hoje, porque Deus não mudou, amém? Eu vou ver o morto ser ressuscitado ainda, porque esses olhos que a terra não há de comer, porque eu serei arrebatado. Se você não crê, eu creio, para você e para mim. Vai ver alguém sair da morte para a vida, mas o que vai despertar isso? O que vai trazer a revolução para Bento Gonçalves? A consciência de tamanho poder operando em mim. Você tem que começar a entender que quando você entra na padaria, entra poder com você. Você tem que começar a entender que quando você para o carro num lugar, para poder com você. Você tem que começar a trazer uma consciência de tal modo que quando você entra na sua faculdade, no seu emprego, na sua área de trabalho, entra poder com você. Porque o poder que tirou Jesus da morte, do estágio letal, do estágio que não tinha vida, deu a ele vida. Porque ressurreição é igual à vida. Fala comigo, ressurreição é igual à vida. Você está animado? Então, uma observação interessante que eu quero fazer. Se você ler Filipenses capítulo 3, verso 10, você vai ver o seguinte. Paulo vai dizer o seguinte: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo vai dizer, eu quero ter a compreensão de quem Cristo é, eu quero ter a compreensão da grandeza que Ele foi, mas também quero saber e entender o poder da sua ressurreição. Eu vou dizer, tem muito crente para baixo, muito crente não sabendo como pode fazer, tem muito crente não abrindo coisas para a sua vida, porque não tem a questão da consciência do poder que opera nele. E isso vai ser despertado aqui essa noite. Isso vai ser destravado aqui essa noite. Eu vou dizer para você, tem áreas que o diabo até hoje determinou algumas coisas em sua vida. Tem áreas na sua vida que até hoje o diabo falou, semana que vem eu acabo, semana que vem esse casamento para, mas eu vou dizer para você uma coisa, hoje a mesa virou ao nosso favor. Hoje quem vai dar as cartas é você. E quem vai dar a ordem final, checkmate, é você. Eu quero ver. Até hoje o diabo disse, anunciou, fez faísca, fez barulho, porque é só o que ele sabe fazer. Cachorro vira-lata só sabe latir. Não sabe fazer outra coisa, é o que o diabo é, só late. Vamos continuar aqui. Paulo diz o tempo todo que somos um com Cristo em sua morte, mas somos um com Ele na sua ressurreição. E não é pouca as vezes que Paulo vai dizer isso. Nós morremos com Cristo na sua morte e ressuscitamos com Ele. Ele vai dizer, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14, o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, constranger não é ficar envergonhado ali. Constranger no grego ali original é trazer a ideia de apertar. O amor de Cristo nos aperta a tal modo de fazer a sua vontade. Logo Cristo morreu, eu também morri. Logo Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei. E ele vai dizer, o verso 15, falar então eu tenho que estar consciente disso. No 16 ele vai dizer, sabendo que Cristo morreu, e eu também morri, e que Cristo ressuscitou e eu também ressuscitei com Ele. No 16 ele fala, então para mim é o versículo mais difícil de viver na Bíblia. Porque ele vai dizer, não olhe ninguém mais segundo a carne. Isso é difícil. Meu amigo, é porque a gente gosta do verso 17 e do verso 21. Mas tem um 16.
O 16 fala: não considere mais ninguém ao seu lado, segundo a carne. Considere ele semelhante como você vê Cristo espiritualmente. Se considerávamos Cristo segundo a carne, hoje não consideramos mais. Aí ele vai dizer o 17: uma vez que o amor de Cristo me constrangeu, uma vez que o amor de Cristo me apertou, uma vez que eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele, uma vez que eu não olho mais ninguém segundo a carne, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. E ele vai repetir novamente o 18, 19, até chegar no 21, vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, vira e mexe em suas cartas, Paulo vai dizer: morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Você vai ver que o assunto da ressurreição está praticamente envolvendo todo o Novo Testamento. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Por exemplo, se hoje o mundo aí fora quisesse acabar com o nosso estilo de vida, porque nós não temos uma religião, nós temos uma forma de ver o mundo diferente. Nós temos uma ótica diferente de ver as pessoas. Nós temos o cristianismo, amém? Uma forma melhor de enxergar as pessoas. Se o mundo quisesse acabar com o cristianismo, era só provar que Jesus morreu e não ressuscitou. Acabava com tudo. O que mantém a nossa viva esperança é que Cristo morreu e ressuscitou. Para acabar com esse culto aqui, ó, era só provar que ele morreu e não ressuscitou. É por isso que o cristianismo é algo muito intrigante para quem não entende. Porque Cristo, além de dividir a história, a gente sabe aonde estão os restos de Maomé. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe aonde se encontram os restos mortais de Buda. Todo mundo também sabe aonde estão os restos mortais de Allan Kardec. Mas de Jesus, já reviraram Israel de cabo a ponta. E não achou nenhuma unha, nem um fio de cabelo. Então você tem que começar a entender que a ressurreição, ela vai trazer a base para a sua vida cristã. Você tem que entender que você não é fruto de uma morte, você é fruto de uma ressurreição. Nós não somos frutos de uma morte. A gente às vezes tem essa mania tendenciosa e enganosa de celebrar a morte. Não, a gente celebra a ceia do Senhor é para lembrar da sua morte, mas da sua ressurreição. Amém? É por isso que aqui nessa igreja maravilhosa, você não ceia com a cara feia. Você ceia dançando, celebrando, com um sorriso no rosto, porque você está celebrando vida. Porque ressurreição é igual a vida. Eu gosto disso aí. Aleluia. Então, o que implica de fato uma ressurreição e esse poder que opera em mim? Se tinha um povo que entendia muito bem, que entende muito bem a respeito desse assunto de ressurreição, são os judeus. Vou te dar um exemplo bem básico. Em João capítulo 11, por exemplo, Jesus vai ressuscitar Lázaro. E ele vai chegar para ressuscitar Lázaro, ele vai ter um encontro com Marta. Marta, agitada, ansiosa, como sempre, doida da cabeça, fala que Marta é doida da cabeça. Porque você vai ler o texto ali, Jesus pergunta uma coisa para Marta, ela responde outra. É coisa de gente doida. E Marta vai falar a respeito da ressurreição com Jesus. Ela fala assim: não, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ou seja, o assunto da ressurreição é um assunto bem familiar no meio dos judeus. Está comigo? Está feliz, irmãos? Deus é bom. Aleluia. Você está pronto para jogar a Bíblia para o alto? Amém? Então, o que implica de fato ressurreição? O judeu entendia a ressurreição. Se você abrir em Mateus, por exemplo, no capítulo 21, 22, Jesus está próximo à sua morte. Jesus está próximo a cumprir a sua vocação, que é morrer a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida. E é interessante que nesse capítulo, nos capítulos 21 e 22 de Mateus, é nesse intervalo aí, nesse capítulo, que Jesus é aclamado pela multidão. Ele sobe num jumentinho e o povo vai dizer: Hosana, 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 bendito é o que vem no nome do Senhor. É nesse período aí de Mateus 21 e 22 que ele também vai fazer, né, a questão de amaldiçoar a figueira. É nesses pedaços aí que ele vai amaldiçoar a figueira, mostrando o quê? A gente tem que começar a entender que ele tem duplo sentido. O primeiro sentido dele amaldiçoar a figueira é que ele não é ruim. Jesus não é um mal-humorado, chato, como muita gente pensa por aí. Jesus é de bem com a vida, meu filho. Porque Jesus, ele é descomplicado.
E crente é descomplicado. Fala amém, pelo menos pela fé. Fala assim, crente é descomplicado. Crente, fala comigo, crente não dá trabalho para o pastor. Ele colabora, continua a confissão de fé. Ele colabora para o crescimento da igreja. Amém? Isso é o crente. E ele vai então amaldiçoar a figueira. Por quê? Por que ele amaldiçoou a figueira? Não é porque ela não estava no tempo de figo. O sentido espiritual é o mais importante que eu vou falar aqui agora. Quando o homem pecou no Éden, o homem encontrou o pecado, ele fez o quê? Ele cozeu folhas para si de figueira, de figo. Ali fazendo o quê? Uma auto-justificação, dando um jeitinho. Quando Jesus, próximo à sua morte, amaldiçoou a figueira, está dizendo o seguinte: ei, esse negócio de se auto-justificar está acabando. Não vai ter fruto disso. Não vai ter fruto de figo de quem se auto-justifica. Ei, o maior problema do crente é esse: auto-se justificar. É o tal de a culpa é de fulano. Não, não, acabou, não tem culpa. Errou, acabou, pede perdão e continua, avança, prospera. Não tem esse negócio de ficar remoendo. Irmãos, ficar remoendo pecado para quê? Ele joga o pecado no mar de esquecimento. Não lembra a Deus aquilo que ele não quer ser lembrado. Você não entendeu, irmãos? Se a Bíblia faz questão, a Bíblia diz que ele faz questão de pegar o nosso pecado e jogar no mar de esquecimento, é que ele não quer lembrar. E tem muito crente lembrando aquilo que Deus não quer ser lembrado. Aí quando chega para Deus, ele vai falar assim: o quê? O que é isso? Eu joguei fora. Então, irmão, se Deus jogou fora, que é superior, supremo a você, joga fora. Amém? Deixa para lá esse negócio, não presta não. Então entramos aí no capítulo 22. Olha os acontecimentos importantes que vão chegar perto da morte de Jesus. Né? Ele é aclamado pela multidão, ele tem ali a amaldiçoa figueira, muita coisa vai acontecer. Eu quero que você vá comigo agora no capítulo 22 de Mateus. Então, justamente próximo da sua morte, vai acontecer algo interessante. Quantos sabem que... Fala comigo assim: fé, é convicção. Certeza. Fé é aqui e agora. Amém? Quantos sabem que a dúvida é a semente que vai tentar neutralizar a sua fé? A dúvida é o maior inimigo da fé. Ela vai tentar fazer que a sua fé se torne uma fé inoperante. Amém? E é justamente agora em Mateus, capítulo 22, a partir do verso 23, Satanás, ceboso, como ele é, sujo, vai tentar lançar uma dúvida. E vai tentar lançar uma dúvida em quem ainda? Num camarada que ele tentou tirar dele a paternidade, que é Jesus. Observa, por exemplo, Lucas capítulo 4. Jesus é tentado e ele é tentado pelo diabo, porque Deus não tenta ninguém. Amém? Isso aqui já tem uma prova que eu te mostro que Jesus foi homem. Se ele foi tentado e Deus a ninguém tenta. Aí, ó, já vai começando a trazer luz aí, se você tem dúvida a respeito disso ainda. Há uma prova que Jesus foi homem, que ele foi tentado. Na tentação, o diabo não ia gastar cartucho. A gente tem que começar a entender que o diabo não gasta cartucho. Embora o diabo é o inimigo derrotado, embora o diabo é o inimigo já debaixo dos meus pés, fracassado, aniquilado, exposto à vergonha, o diabo não vai gastar cartucho. O diabo sabe, porque ele é um inimigo milenar, aonde ele pega cada um que está aqui. Ele sabe a seta correta para jogar, ele sabe o pensamento para colocar. Ele é ceboso, ele é porco. Não tenha dó do diabo, tenha nojo dele. Amém? Ele sabe aonde te pegar, ele sabe aonde te envolver, ele sabe aonde te travar. E o diabo tentou fazer isso com Jesus. Na tentação, a primeira coisa que ele tentou tirar de Jesus foi a paternidade. Que ele perguntou: se tu és filho. Porque o diabo sabe que uma vez que ele bagunça na paternidade, ele bagunça no resto. É por isso que tem muita gente bagunçada, irmãos. O diabo sabe que se ele conseguisse mexer na paternidade de Jesus ali em Lucas 4, se tu és
filho. Ou seja, tentando trazer para Jesus uma dúvida. Vamos ver se ele sabe se ele é filho, se ele não é. E o diabo não muda. Embora ele, ao mesmo tempo que ele sabe o que fazer, ele é burro, porque também ele não muda. A gente tem que começar a ser um pouco estrategista como ele é. Ele faz a mesma coisa nos dias de hoje. Ei, será que você é filho mesmo? Porque filho não fica endividado. Será que você é filho mesmo? Porque filho não fica doente. Será que você é filho mesmo? Porque filho vai ter casamento bom e feliz. Ele é sujo, irmãos. Ele tenta tirar de Deus aquilo que ele nos deu, que é a paternidade. Então ele tentou fazer isso com Jesus. Eu vou abrir aqui só um parênteses. Cientificamente, isso aqui não é Bíblia, não, isso é psicologia e psiquiatria. O papel do pai homem, a ciência conseguiu comprovar isso. É tão importante que, embora a sociedade tente anular isso, tirar isso, já é comprovado cientificamente que o papel do pai, o pai é responsável de trazer o entendimento para a criança, se ela vai conectar com ele como pai, ou ela vai pegar a mãe como referência, o homem. E é quem que o diabo quer tirar de casa sempre? O homem. O pai. Tão importante que ele é no papel da criação do filho. E o diabo tentou fazer a mesma coisa com Jesus. Vou ver se ele sabe se ele é filho mesmo. Vamos ver se ele sabe quem ele é. Jesus não cai naquela conversa. Só que o diabo vai tentar impedir a obra de Jesus. O diabo vai tentar impedir a obra de Deus na sua vida o tempo que você respirar. Mas sabe qual que é a boa notícia? O maior habita aqui dentro. Sabe qual que é a boa notícia? Eu sou mais que vencedor. Sabe qual que é a boa notícia? Ele tem que vir por um caminho e fugir por 7. Sabe qual que é a boa notícia? Que aquilo que ele tentou fazer para me destruir vai me promover. Porque é assim no reino. Você tem que começar a entender que provação na sua vida não é para te matar. Provação na sua vida, privação na sua vida, vem promoção aí, crente. É tudo na ótica da fé, irmãos. Quando o negócio aperta, quando o negócio arrocha, eu falo, galardão é grande. Porque agindo Deus, quem impedirá? A gente tem que começar a trazer a mentalidade da fé para o negócio. E aí, irmão, Jesus está lá, amaldiçoou a figueira, foi aclamado como rei, está prestes a morrer, e um grupo de enviados do cão vai chegar. Está comigo aí? Mateus 22, 23. No mesmo dia, vieram alguns saduceus, que diziam não haver o quê? Então presta atenção. Nós estamos falando que ressurreição é igual ao quê? Vida. E que esse poder da ressurreição é o poder que opera em mim e opera em você. Amém? E nós vimos agora aqui nessa situação que algum grupo de estudiosos chegou dizendo que não havia ressurreição, que não acreditava na ressurreição. Olha que interessante, verso 24. Mestre, Moisés disse, se morrer, alguém não tendo filho, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará também a descendência do seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher ao seu irmão. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro, até o 7º. Eu fiquei com dó do 7º, né? Deve ter pegado a média capenga. Essa história aqui eu fico assim, tadinho do 7º, né? Eu só não queria ser o 7º. Vamos continuar aqui. Depois de todos, morreu também a mulher. Não, porque a mulher matar 7, ou ela é virada num samurai, sei lá, tomou formol, ou a cada 10 anos ela matava um. Essa aqui não sei não. Portanto, na ressurreição, verso 28, qual dos 7 será esposa dele? Pois todos a tiveram. Então presta atenção. Primeiro ponto, eles não acreditavam que havia o quê? Ressurreição. Então a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar na cabeça aqui. Esse grupo que foi questionar Jesus já acreditava que não havia ressurreição. Sim, tá claro? E eles vão inventar uma história muito doida.
de uma mulher que teve 7 maridos e casou com todos os irmãos. E agora eles perguntam para Jesus: ei, qual dos camaradas lá dos 7 que vai ser o esposo dela lá no céu? E olha que interessante, irmãos. Primeira coisa que a gente tem que entender: eles estão tentando implantar em Jesus uma dúvida, mexer com ele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: Jesus sabia que estava perto. A gente tem que começar a entrar na Bíblia no todo. Ele é aclamado, olha, presta atenção na grandeza desse negócio. Ele é aclamado pelo povo, num jumentinho o povo diz: Hosana, Hosana. Historicamente, isso quer dizer que durou uma semana para ele morrer. Então, em uma semana, aqui eu não sei se foi no mesmo dia, se foi um dia depois, só que durante 7 dias, ele foi questionado por um grupo de religioso, por um grupo de estudioso da Bíblia, sobre a ressurreição. Agora pensa comigo, qual que era a esperança dele? Morrer e ressuscitar. Se isso aqui conseguisse entrar nele, acabou de novo o plano. A gente tem que começar a ver a Bíblia como um todo. E é interessante que está em Mateus. E Mateus é um livro voltado para o povo judeu, para provar para o povo judeu que Jesus é o Messias. Então, eles tentam criar essa dúvida aqui num prazo de uma semana. É como se, por exemplo, você fosse casar sábado que vem e alguém chegasse hoje para você e falasse assim: rapaz, fica de olho naquela mulher sua, que eu não sei não. Não ia criar você um ponto de interrogação? Você não ia ficar pensando a semana toda? Aquilo, se você não tiver confiança nela, se você não souber a mulher que você possui, aquilo cria um ponto de interrogação em você, aquilo entra como dúvida. Eu estou dizendo para você a grandeza daquilo que o diabo tentou fazer com Jesus ali. Tentando colocar nele dúvida. Porque se a dúvida entrasse, ele dizia: pois é, rapaz, e agora? Hein? A mulher morreu, com quem que ela casa no céu, hein? Pois é, a mulher, e como é que vai ser isso, hein? Só que presta atenção na resposta dele. Verso 29. Jesus, porém, lhe respondeu: errais, não compreendeis as Escrituras e também nem o poder de Deus. Agora, olha que interessante, eu gosto de falar com meus alunos quando eu ensino a respeito desse texto, em realidade, nova criação ou justiça, eu gosto de falar o seguinte: aqui, a ordem dos fatores altera o produto. Porque 2 vezes 2 é igual a... Não, eu fiquei até assustado agora, peraí. 2 vezes 2 é igual a? 4. E 4 vezes 2? 8. E 2 vezes 4? 8. Alterou o resultado? Aqui altera. Eu falo que tem muito crente querendo conhecer o poder, mas não conhece as Escrituras. Aqui diz: errais, porque não conhece as Escrituras, e assim não conhece o poder de Deus. Tem muito crente querendo saber do poder que opera nele, sapatear, levantar, correr e cair, mas não conhece as Escrituras. As Escrituras trazem a libertação que você precisa. A genuína libertação, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. João capítulo 1, no princípio era a verdade, era a palavra e a verdade estavam com Deus. A palavra e a verdade era Deus. Sem a palavra e sem a verdade, nada do que foi feito se fez. A palavra e a verdade se fez carne e habitou entre nós. A palavra e a verdade cresceu, cheio de graça, de esplendor. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu conheço Jesus, conhecendo as Escrituras, sou liberto. Aí eu tenho poder. Aí eu vou andar em poder. Ele vai dizer: ei, não vem não tentar implantar em mim algo que eu estou convicto. É por isso que eu falei, fé é igual o quê? Convicção, certeza, garantia. Irmãos, eu vou dizer para você uma coisa: um crente convicto pode cair o mundo do lado dele, que ele continua convicto. Um crente convicto, ele não espera o pastor crer no chamado dele, ele já crê. Um crente convicto não espera ter para prosperar, ele já é próspero no coração. A gente tem que começar a entender que essa palavra é o seguinte: eu danço antes da música tocar. É uma coisa que eu tenho que começar a compreender. Essa é a realidade espiritual que eu estou.
É esquecer, o pastor não olha para mim. Só lá em Belo Horizonte acontece isso com o pastor Marcelo, com mais ninguém. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu cheguei no Verbo da Vida, vindo de outra igreja. Eu nunca pedi meu pastor poder pregar. Eu nunca falei com ele que eu era ministro. Eu nunca falei com ele que eu era pregador. Simplesmente eu servi. E quando eu servi, não teve jeito, meu irmão. Não sei porque eu falei isso aqui não, mas estou falando. Quando eu servi, o Senhor disse, pega, puxa. Porque, irmãos, o homem levanta, mas quem dá o crescimento, quem dá a direção é Deus. A gente tem que começar a entender essas verdades espirituais. E aí Jesus vai dizer o seguinte, vamos voltar para Jesus. Enquanto a ressurreição dos mortos, não lestes, verso 30, o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, esse aqui é forte. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de morto, mas é Deus de... Porque ressurreição é igual a vida. O que ele estava querendo dizer com isso? Não vem tentar colocar em mim algo que eu já sei. Eu não sirvo a um Deus que é pai de morto. Eu sirvo a um Deus que é pai de gente viva. Eu vou dizer, se crente tivesse a consciência tão correta, crente entenderia que morrer não é o fim, morrer é promoção. Você foi promovido. Saiu de um estágio da carne, então um estágio superior de glória. Irmão, estou dizendo que existe um poder que opera em você, que vai te dar tanta ousadia que nem medo de morrer você vai ter. Nem medo de enfrentar os problemas mais você vai ter. Você vai ser igual o leão em cima das circunstâncias. Você vai bater no peito e vai dizer, manda mais que eu dou conta, eu estou indo. Você vai começar a entender a grandeza desse poder que opera dentro de você. E ele vai dizer, olha, o Deus a quem é meu pai, não é Deus de gente morta, é Deus de gente viva. Então eu entendo que ressurreição tem tudo a ver com vida. Agora, se você entender algo interessante, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo vai trazer a doutrina da ressurreição. Não precisa ler não, só vou te falar aqui para a gente poder ganhar tempo. Ele vai dizer assim, não, irmãos, não sejam ignorantes a respeito daqueles que já dormiram, daqueles que já morreram, porque se isso te entristece, você anda como quem não tem esperança. Antes, consola o seu irmão a respeito da ressurreição. A ressurreição traz um consolo. Ele vai dizer, então, ou seja, irmão, fique tranquilo, fique sossegado. Agora, olha que interessante. Se você abrir comigo em 1 Coríntios, só para poder abrir aqui um parênteses. Quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, ele está falando para uma igreja que é a igreja de Tessalônica. Essa igreja era fortemente influenciada pelos gregos. E essa igreja não acreditava na ressurreição do Espírito. Quer dizer, consertando, na igreja, os gregos não acreditavam na ressurreição do Espírito. Estava já entrando o agnosticismo, estava já entrando algumas coisas, e Paulo vai trazer essa doutrina dizendo, rapaz, para com isso. Se Cristo não morreu, é vã nossa fé, e não ressuscitou, isso é bobeira nossa. Ele vai reforçando, crente sabe que é vivo para sempre. Irmãos, comigo, com você não vai acontecer isso, mas com nossos irmãos que já foram, eles não morreram, eles mudaram de endereço. Pronto. Aí, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste, e nele você está preservando. Pelo qual também sois salvos, e que conserveis como eu vos anunciei, se é que não crestes o quê? Em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu para os nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que apareceu a Cefas, depois aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma única só vez, a qual alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago e também a todos os apóstolos. Verso 12. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós não haver ressurreição dos mortos?
Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, também é vã a nossa fé, e assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Verso 16. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. 17. E se Cristo não foi ressuscitado, vã é a nossa fé, e ainda estamos nos nossos pecados. Então, presta atenção, irmãos. Eu comecei aqui em Efésios capítulo 1, 18 e 19. Que o mesmo poder da ressurreição que tirou Jesus da morte para a vida opera em você. Depois eu fui lá para o Evangelho te mostrar que Jesus foi questionado a respeito dessa ressurreição. Que ressurreição tem tudo a ver com vida. Depois eu só pincelei 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, Paulo trazendo a importância de entender novamente a ressurreição. E agora aqui ele está explicando essa doutrina, esse ensinamento a respeito da ressurreição. Está comigo? Está claro? No verso, então, 18, ele vai dizer: logo também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se é só por essa vida que esperamos a Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí ele vai dizer o verso 51, que encaixa para mim, encaixa em você. 1 Coríntios 15, 51. E eu que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Olha eu e você aí, ó. Mas seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Aí ele vai continuar. E quando, que é o que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte na vitória. Ele vai dizer: onde, ó morte, está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Agora eu não quero te chamar a atenção só para o aspecto disso. Eu quero te chamar a atenção para o aspecto 58. Porque eu falei isso tudo para chegar no verso 58. Olha aí que bênção. Portanto, irmãos, sede firmes, constantes e abundantes no Senhor, pois o vosso trabalho nele não é em vão. Quero que você preste atenção em uma coisa. O poder que opera em Cristo e que tirou Jesus da morte para a vida, cura enfermos? Sim ou não? Sim. O poder que tira Jesus da morte para a vida quebrou os aguilhões do inferno e despojou Satanás e seus demônios? Sim, porque Deus, com a sua mão poderosa, ressuscita Jesus de lá e coloca Jesus assentado à sua direita. Esse poder que hoje habita em mim e em você, através do nome de Jesus, expulsa os demônios? Sim. Que legal, né? Esse poder cura enfermos, esse poder quebra os guilhões do inferno, esse poder expulsa demônios. Tudo isso opera dentro de nós. Esse poder nos traz uma consciência que Cristo se fez pobre para que eu pudesse ser rico. Então esse poder me traz uma consciência de vida e de uma vida abundante. Esse poder me traz uma consciência de ser próspero em todas as coisas. E eu entendo que prosperidade não é quanto que eu carrego no bolso, mas o tanto que eu levo no coração. Amém? Mas esse poder também faz eu e você ser firme, ser constante e ser abundante. O que eu vejo hoje em dia é o seguinte: é muito crente que diz: vou curar enfermo, vou expulsar demônio, vou prosperar e avançar, aleluia. Mas ele é igual um kamikaze nas suas emoções. Um dia ele está lá em cima
outro dia ele está lá embaixo. O mesmo poder que cura enfermos, o mesmo poder que expulsa demônios, o mesmo poder que te faz prosperar, cria em você uma firmeza, uma constância e uma vida abundante. Para que você possa entender que tudo que você faz aqui na terra não é para mim, não é para o pastor Rafael, é para o Senhor. E para que você possa entender que o nosso trabalho que é nele, esse trabalho não é vão. Ei, crente, estou dizendo que o mesmo poder que vai curar os enfermos vai tirar você do ar e céus à vida. O mesmo poder que liberta e expulsa os demônios tem a capacidade de manter suas emoções linear. A gente tem que entender que nós somos chamados para ser constantes, firmes e abundantes no Senhor. Constância é para crente, firmeza é para crente. O mundo lá fora espera um povo que é constante no que fala, constante no que veste, constante no que diz. Então se empolgue. Do mesmo jeito que você se empolga naquele poder que te traz uma vida, que você sapateia, vou curar os enfermos. Se empolgue que esse poder também quer criar em você uma constância em vida, quer criar em você uma firmeza em vida, quer criar em você abundância em vida. Então, portanto, meus irmãos, sede firmes. Irmãos, a gente tem que pegar as maldades assim, entende o que eu vou dizer? Do apóstolo Paulo. Ele desenha o negócio todinho, e ele vai acabar o verso assim. Ali tem, meu filho. Ele vai concluir um assunto assim, que ele sabia que ali tinha. Sede, pois, já que você entendeu o poder que opera em você, já que você entendeu da força motriz que está dentro de você, já que você entendeu a capacidade espiritual que você está, já que você entendeu que você está assentado com Cristo em regiões celestiais, muito acima de principado e potestade, já que você entendeu essa verdade espiritual, ei, seja firme, seja constante, seja abundante no Senhor, pois o seu trabalho nele não é vão. Vou dizer para você, eu não trabalho, entenda, para o verbo da vida. Eu não trabalho para o rema, eu não trabalho para os meus irmãos em Cristo, eu trabalho para aquele que é um bom pagador, um bom patrão, dentro do verbo da vida, dentro do rema, fortalecendo a visão que ele colocou no meu coração. Porque se eu pôr minha expectativa no verbo da vida, a minha expectativa no rema, embora possa ser boa, porque é um bom ministério, é um bom lugar, para mim é o melhor lugar de estar, desculpa aí, para mim também, mas a minha expectativa está naquilo que Deus pode fazer através dos homens que estão nesse ministério. Porque o meu trabalho nele não é vão, mas o meu trabalho nos homens é vão. Mas nele não. Eu quero encerrar aqui para você poder ficar empolgado, animado, sapatear, rodapiar, jogar tudo pro alto. Com a seguinte história, eu quero que você comece a entender. Vou trazer 2 comparativos para você aqui agora. A gente vai concluir nisso daqui. Posso tirar, pastor? Obrigado. Esse pastor é um anjo. Fui na casa dele hoje, eu vi um dos pôr do sol mais bonitos que eu já vi na vida. Um céu vermelho, né? Aqui tem uns negócios diferentes, gente. Aqui no sul os negócios é nível já celestial. Amém? Né? Tem lugar, eu tô falando sério aqui, tem lugar, meu irmão, que eu chego, tem lugar que é tão quente, tão quente, tão quente, que eu falo assim, o Sheol tá aqui debaixo, ó. Tenho certeza que o Hades, o inferno, tá aqui debaixo dessa terra. De tão quente que o lugar é. Aqui você já chega e tem uns matos diferentes, umas flores diferentes, o chão tá limpo, Vai em Belo Horizonte para você ver, né? A realidade lá é só espiritual. Amém? Ou seja, quero concluir com esse exemplo. O primeiro exemplo que eu vou dar é de alguém chamado por 5 dons ministeriais, profeta, chamado João Batista. João Batista era um profeta, e a Bíblia fala que não houve, Jesus vai dizer, profeta é maior do que João. E ele vai dizer que menor no reino hoje é maior do que João. Eu não vou entrar nisso não, porque é outra pregação. Mas ele vai dizer que
o maior no reino, não existe profeta maior do que João. Ele vai dizer, João é aquele que reconheceu, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João vai dizer, eu não sou digno nem mesmo de desamarrar a sandália dos teus pés. João vai dizer que ele cresça e que eu diminua. João ainda, na barriga de sua mãe Isabel, a Isabel encontrar Maria, João ele percebe aquilo que estava em Jesus, e a mãe dele fica embriagada do Espírito. João tinha a consciência de quem Jesus era. Fala comigo, João tinha a consciência de quem Jesus é. João vai dizer também assim, eu deveria ir até você para ser batizado, e você que vem até a mim? Então presta atenção, João faz 4 afirmativas importantíssimas. Primeira, você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segunda, eu não sou digno nem mesmo de desamarrar a sandália dos teus pés. Terceira, que você cresça e que eu diminua. Quarta, eu deveria ir até você para ser batizado e você vem até a mim? E é interessante que se você abrir em Mateus, abre lá, capítulo 11. Mateus 11. Eu ainda estou na ressurreição, viu? Esquenta não. Mateus capítulo 11. A partir do verso 1. Quando acabou de dar as ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades que ficam ali perto. João Batista, que estava no cárcere, João Batista, que estava na cadeia, e quando ouviu falar que de Cristo fazia, mandou alguns discípulos questionar a Jesus. O Senhor é aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Irmãos, eu estou dizendo de João Batista. Eu estou falando àquele que diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desamarrar a sandália dos teus pés, que você cresça e que eu diminua. Eu estou dizendo daquele que bebê reconheceu quem Jesus era e a sua mãe ficou embriagada do Espírito. Profeta, o maior profeta que houve, e agora o profeta está na cadeia. E o profeta que está na cadeia agora, ele vai questionar se Jesus é Jesus ou deveria esperar outro. E olha a resposta de Jesus. Cara, eu sou, não sei você, mas eu sou enlouquecido com Jesus. Apaixonado por ele. Desesperadamente, loucamente. Eu não tenho vergonha. Jesus é o melhor da minha vida. Ele é tudo que eu tenho. Porque até nas respostas o nível dele é hard. É assim, é diferenciado. E ele vai responder. Conta a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Diga a ele, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são o quê? Beleza. E os pobres recebem o? E felizes aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Eu gosto dessa referência. Ou seja, felizes são aqueles que não têm a sua inconstância. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Por que João questiona Jesus? Porque João não está mais solto no deserto pregando. O que mudou para João? A circunstância mudou. E quando a circunstância mudou, João mudou. Quando a circunstância mudou, João começou a questionar. É Jesus mesmo ou eu tenho que esperar outro? Às vezes eu e você fazemos igual João. Quando a circunstância aperta, e aí Jesus, não vai fazer nada? E aí a resposta de Jesus para João é a seguinte, diga a João que eu continuo mesmo. Diga a João que os cegos veem. Diga a João que os surdos ouvem. Diga a João que os mortos são ressuscitados. Diga a João que aos pobres são pregado o evangelho. Ou seja, diga a João para tirar os olhos da cadeia e colocar os olhos naquilo que eu estou fazendo. O que Jesus não estava fazendo aparentemente? Tirando João do cárcere. E ele falou, ei João, tira os olhos da cadeia e coloca os olhos em mim.
João, seja constante, João. João, seja constante. João, seja firme. Mas aí vamos dar um crédito para João. Porque João não tinha o Espírito por dentro, como eu e você temos. Aí vamos para um camarada que já tinha a medida do Espírito que eu e você temos por dentro. Ele vai aparecer lá em Atos capítulo 6. Ele não é profeta, ele é diácono. Ele não está nos 5 dons ministeriais. Ficava na porta da igreja. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Cuidava das viúvas. Dava de comer a quem precisava. Ele não era profeta. Ele era diácono. Ele tinha o nome de Estevão. E esse diácono com o nome de Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele vai fazer uma pregação. E a pregação dele é: ei, vocês não estão entendendo nada. Ele vai de Moisés a Salomão. E dizendo assim, vocês não estão... Ei, deixa eu falar. Eu sou diácono, mas eu sei pregar. Prega aí. Eu estou aqui, mas eu entendo. Porque um diácono tinha que ser cheio de espírito, honesto. Eu estou aqui na porta da igreja, mas eu sei pregar. Vocês não estão entendendo nada. Não tem mais templo feito por mãos humanas. Agora nós somos o templo. E ele é tão inteligente, Estevão, que ele vai de Moisés a Salomão, aquele que construiu o templo. Para dizer, tem nada a ver, aquilo ali é só uma ideia. Hoje nós somos casa, lugar de Deus. Isso não é música não, tá? Isso é Bíblia. Eu sou casa, lugar de Deus, e Deus habita em mim, é Bíblia. Ele vai dizer, diácono, não profeta. Só que aí, no capítulo 7, a partir do verso 54, as pessoas que ouviam o discurso de Estevão vão enfurecer o coração e vão ranger os dentes, porque a verdade provoca isso. Ou você abraça ou você repele. Porque é isso que a verdade faz. E você só coloca para fora aquilo que você aceitou por dentro. E eles vão ranger os dentes porque por dentro se enfureceu. Sabe por que tem muita gente contra essa palavra? Porque ela causa barulho mesmo no ouvido de quem ouve. E aquilo ali mexe. Ou aquilo vai provocar repulsa, ou vai provocar abraço. E aí, a verdade que Estevão prega vai dar nele o resultado de ser apedrejado. Mas sabe qual que é o legal? Pedro, também igual João, porque João estava no final de sua vida. A cabeça de João foi pedida e foi dada em uma bandeja. Mas João, vamos dar um crédito para ele. João não tinha Jesus por dentro, mas Estevão tinha. E no momento de maior pressão da vida de Estevão, ele não viu pedra, ele viu glória. Porque a Bíblia diz que ele viu Jesus sentado assim, de pé. E ainda dizendo, não impute ele esses pecados. Os dois morreram. Mas um decidiu ver a sua circunstância. Mas eu estou dando um crédito para ele, porque ele não tinha Deus por dentro. O outro também morreu. Mas no final de sua vida, no final da pressão da sua vida, ele decidiu ser constante, firme e abundante. E ele não viu a pressão, ele viu a glória. E se você não sabe, vou te contar só uma coisa. Um rei não se levanta para qualquer um. Um rei, só você estudar um pouco de monarquia, um pouco de reinado, um rei só se levanta, só fica de pé, quando ele diz que aquele que está chegando é digno de tal modo que ele é. É igual a ele. Ei, irmãos, eu quero colocar Jesus de pé. Eu quero ser achado como Estevão. Eu quero cumprir uma carreira e não no final dela questionar. Cadê, Jesus, meu carro que você falou que ia me dar? Cadê o meu casamento? Cadê o dinheiro? Eu quero entender que, independente das circunstâncias, melhor que pedir para poder apaziguar a tempestade é andar sobre as águas. Mas Pedro afundou, mas quando ele afundou tinha alguém que segurou ele pela mão. Vem cá, camarada. Você critica muito Pedro, mas ande primeiro sobre as águas. Pequena sua fé, mas ele andou. Ele foi, ele deu um passo de fé. Existe um poder em você, que habita dentro de você.
Existe um poder dentro de você. Estevão tinha esse mesmo poder. E Estevão, na pressão da sua vida, não olhou para trás. Irmãos, eu pus uma pressão de morte. Então, o que é uma dívida para ser paga? O que é um casamento para ser ajustado? O que é uma mensalidade do Rema? O que é a condução, a faculdade, aquilo que ainda não chegou? Se um homem, diante da sua morte, consegue ser firme e abundante, continuar os olhos... Por quê? Se você ler Atos capítulo 7, você vai ver. Ele manteve os olhos em Jesus. Ei, não faça como João. Não tire os olhos dele. Porque o poder que opera em você vai fazer você ser firme, constante, abundante. Ei, eu vim para cá, eu estava com a Dani, com a irmã de Recife, que eu esqueci o nome, Guinalda, e eu vim orando em outras línguas, e de repente o Senhor foi me falando coisas a respeito dessa cidade. Deus falou comigo assim: essa cidade é bonita, não é, meu filho? Eu falei: maravilhosa, estou encantado com a beleza da cidade. Aí ele disse: pois é, mas a igreja vai ser bonita. A beleza espiritual da igreja vai refletir na cidade. Eu falei: fala mais, Jesus, eu gosto quando você fala assim comigo, mas você vai me dando Bíblia, que eu gosto. Ele: lembra que eu falei a Isaías? Eu falei: lembro. Que eu dei beleza em vez de cinzas? Eu falei: lembro. Então, isso se reflete à igreja de Bento Gonçalves. Você faz parte disso aqui? Então é beleza em vez de cinzas. Disse também que eu falei com Isaías. Lembra que eu falei com Isaías? Que além de trapos de imundícia, são vestes de justiça. Você está entendendo o nível que você está, não, meu filho? Eu vou te ajudar a entrar nesse negócio. Ele diz: fala com aquele povo daquela igreja que é assim que vai ser com eles. Vai ser beleza no lugar de cinza, veste de justiça no lugar de trapo de imundícia. Tem uma coroa sobre a sua cabeça, tem um óleo que te envolve. E meu irmão, o que Deus tem para fazer aqui é grande, é intenso. O que Deus tem para fazer aqui, Ele conta comigo, Ele conta com você. Eu vou dizer para você uma coisa: eu estou vindo dar uma porção daquilo que Deus tem para fazer aqui. Existe algo de Deus para ser realizado aqui que é maior, que é além, que é superior. Ei, Deus conta com você, Deus conta com essa igreja. Ei, existe em você, existe em mim uma força tão poderosa, capaz de mudar toda essa cidade. Deus, através de Cristo, precisou de 12. Eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ei, passou os 12 já. 20, 21, 22, 23. Ei, se 12 mudou um continente. Ei, diante de mim, eu tenho a quantidade exata para mudar a realidade dessa cidade. Porque nós somos firmes, nós somos constantes, nós somos abundantes, pois o nosso trabalho é nele. Existe uma geração de Estevão que vai se levantar. Uma geração que mesmo na pressão, uma geração que mesmo na pressão não vai desviar o olhar. Não veja as pedras, veja a glória. Porque a ressurreição que traz vida habita em você. A caminhada é longa. Deus tem muita coisa para fazer. Deus tem muita coisa para realizar. Seu tempo ainda tem. Deus é Deus de coisas grandes. Esteja pronto. Esteja pronto, Bento Gonçalves. Esteja pronto. Esteja pronto. Esteja pronto. Esteja pronto. Esteja pronto. Esteja pronto. Ei! Eu posso ouvir o som. Chuva está chegando. Chuva está chegando. Ei! Haha! Ei!